Então, Reinaldo, eu vou te explicar um pouquinho assim para qual é o nosso projeto. O nosso projeto é todo mundo ficou maluco na quarentena e eu tinha um projeto aqui na nossa escola é na Vila Mariana, uma escola estadual Maestro Fabiano Lozano, e a nossa aula, e a gente tinha uma eletiva onde nós discutíamos, nós temos uma eletiva, que é essa matéria, sobre ditaduras e democracias no mundo, né? E a gente fez um semestre de democracia, falando de ditaduras, eu criei um site para eles, e aí eu comecei a ter uma ideia de chamar alguns convidados tal. E aí o pessoal começou a aceitar. Eu falei, cacete, o pessoal aceita, né? Aí a gente conseguiu trazer algumas pessoas, trouxemos duas pessoas sobre ditadura militar, o Daniel Arão Reis e a Denise Hollenberg. E aí, esse daqui, eu comecei a fazer esse quadradinho aqui, o Maurício Santoro, aí o Celso de Rocha Barros, aí tudo para falar, agora a gente entrou no assunto democracia, né? A gente está falando de ditaduras, democracia. E ao longo do semestre a gente vai falar né, vamos ter aula contigo sobre a democracia hoje, com o português, o Itavares semana que vem, com a Mary Del Priori, com o Luiz Felipe de Alencastro, o Tanguy vem, o Matias Pinto, o Felipe Figueiredo também vem, um Caramba! suíço, Rolf Rauschenbach, para falar sobre democracia direta, e vamos finalizar com o Pondé causando aqui na letiva, entendeu? E então Cacete. essa é a ideia da letiva, é tentar disponibilizar para os alunos de... Sim, ele ensina elfo básico no canal dele. O Ícaro, para você ter uma ideia, Reinaldo, ele é um dos estudantes assim, que eu mais admiro também, passou por várias tretas esse ano. Então, assim, os alunos aqui são todos muito 10. E eu queria, antes de mais nada, falar quem. A gente sempre começa aquela pergunta sacana que é: quem é Reinaldo José Lopes? Entendeu? Conte um pouco sobre você. Quem é você? Tá, não, você já falou bastante coisa e tal, então vai ser rapidinho. Eu tenho dupla personalidade, basicamente, né? Porque de um lado eu sou jornalista de ciência, escrevo mais sobre biologia e sobre arqueologia, então eu gosto de coisa viva e coisa velha, basicamente. E o outro lado da minha personalidade é de tradutor. Eu fiz mestrado e doutorado na área de tradução na USP sobre a obra do Tolkien, né, analisando a obra do Tolkien, e hoje eu estou traduzindo também os livros. Estou traduzindo agora o quinto livro dele que eu tô traduzindo. Estou agora na série mais complicada dos livros dele, que é a History of Middle-earth, História da Terra-média. E é isso, sou um YouTube fracassado, porque quase 5 anos de canal, quase, e não chegou nem nos 20 mil inscritos ainda. E sou pai, tenho 2 filhos, casado, e morei muito tempo na Vila Mariana, inclusive, mas eu sou de São Carlos, e agora tô no interior aqui, desde 2013 tô no interior. É isso, é E isso. ele ouve passarinhos na live, no canal. A gente ouve uns passarinhos. É que eu É, gravava muito no campus da USP, que é aberto e tal, então uh, tem passarinho direto. eu sou da Fefeleste, né? Então, eu sou você é ali do prédio Conheço bem de ali, um é do prédio canto, vizinho. Eu você jogava muito RPG na história. O pessoal que jogava RPG comigo era tudo da história e da geografia. Pô, se bobear, você teve colega meu aqui, velho. E que você entrou em quando na USP? Eu entrei na USP em 98 e me formei em 2001. Mas aí depois, aí 2006, não, desculpa. De 2003 até 2012 eu fiz mestrado e doutorado, então continuei frequentando. Assim, um dos nossos projetos aqui também é falar um pouco sobre isso. Então, antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouquinho o que foi a faculdade pública para você, a universidade pública, porque eu quero que os alunos façam faculdade, universidade Claro, pública. E claro. muitos deles, não, você vai fazer o MIP. Então, por quê? O que é legal da universidade pública? Cara, primeiro eu sou a primeira pessoa, primeira geração da minha família que foi para a universidade, ponto, seja pública ou seja privada. Foi a primeira pessoa da minha família, na linhagem direta, assim, paterna, a chegar nisso, né? É uma oportunidade gigantesca porque é um mundo de coisas que você pode fazer, em grande parte, sem pagar. Então eu estava lá no jornalismo, né, que não é um curso assim no meu tempo não era um dos melhores, não sei como é que tá hoje, mas tinha uma série de problemas. Pô, teve gente que fez o NIP aí de seus colegas, pessoa falando. Mas eu podia fazer.
inclusive até vai me ajudar para essa aula. Eu fui lá e fiz 3 semestres de grego básico. Eu até hoje consigo ler grego por causa desse curso que estava lá aberto para todo mundo da USP que quisesse fazer. Eu podia fazer disciplinas na história, como eu fiz. Fiz na educação física sobre história do esporte. Poderia ter feito na biologia, não aproveitei, mas podia você ter acesso às bibliotecas todas da USP, que são gigantescas, e não só da USP, como da Unicamp e da Unesp, você fazer um empréstimo pelas universidades. E saber que é um lugar que, além de você estar lá para conseguir obter sua profissão, sua formação, é um lugar onde você constrói conhecimento, que você descobre coisas novas sobre o mundo e comunica essas coisas para o resto das pessoas e do mundo, para a sociedade. Então, faz uma mega diferença. Não tem o que dizer, e eu acho que é direito de todo mundo que está na escola pública lutar por um espaço lá dentro. É uma coisa que melhorou muito, inclusive, do meu tempo para hoje, né? Tem muito mais gente da escola pública entrando na universidade pública no estado e no Brasil hoje em dia, mas que as pessoas têm que tirar da cabeça que está acima delas. Não, é um patrimônio nosso e de um Brasil que, apesar de tudo, de um monte de defeitos, constrói conhecimento novo, conhecimento importante e relevante. Para mim é isso. Eu encho o saco da universidade particular, mas óbvio que eu também respeito pra caramba. É que assim, a gente, como posso falar, a gente quer sempre mostrar para os alunos que existem outras possibilidades. Então é Claro. óbvio, se você quiser fazer, né, é seu direito, com todo o respeito, existem existe uma boa qualidade nesses cursos, mas, como o Reinaldo disse, a USP ela tem uma coisa que é o que diferencia faculdade de universidade, né? Faculdade, geralmente, você estuda só aquilo. Universidade, não. Você viu o Reinaldo comentando. Ele foi lá e fez grego, entendeu? E, assim, uma coisa que eu confio muito no Reinaldo foi que eu sei que ele manja muito de muita coisa de história, de arqueologia. Então, quando eu falei para ele, Reinaldo, vamos falar de democracia, eu não sei exatamente o quanto ele estudou de democracia, mas eu tenho certeza que ele sabe, porque eu, eu sei que o Reinaldo é um cara que ele tem um conhecimento muito amplo sobre muita coisa no mundo, então aproveitem essa oportunidade, mandem pergunta para ele, perguntem, por exemplo, para ele coisas sobre Jesus, sobre judaísmo, quem escreveu a Bíblia, quais os índios do Brasil, dinossauro, Darwin, tudo isso o Reinaldo está pronto para te responder, ok? Mas vamos... Uma coisa que eu não contei, inclusive, que tem a ver, o meu TCC de jornalismo foi um livro-reportagem, só que foi sobre as Termópilas, lá, os 300 de Esparta. Então, eu peguei, e tem tudo a ver justamente com, mesmo no momento da origem da democracia que acontece a guerra com os persas e os 300 e tal. Leônidas vai arrumar a treta com todos esses caras, né, que nem aparece no meme hoje. Então eu tô bem situado. Merda não vou falar, provavelmente. Xeretes, então, exatamente. Nosso amigo Xeretes. Reinaldo, vamos fazer uma viagem, então, para o passado, né? 2.500 anos atrás, se a gente voltasse para o mundo antes de Jesus nascer, antes Do muito Império antes Romano, do né? Império Romano, o que era esse mundo antes de Cristo? Esse era um mundo muito diferente do nosso. E era um mundo onde tinha os gregos tal. E eu vou pedir uma licencinha rapidinho, porque eu vou mostrar uma surpresa para os alunos. Pode ser? Sem Então, eu vou problema. mostrar uma coisinha para os alunos. Esse mundo que foi recriado, que alguns de vocês conhecem. Esse mundo aqui.
um mundo que foi recriado pelo Assassin's Creed num jogo, dos episódios, que é o mundo de Atenas, mas também o mundo lá. O que estava acontecendo no mundo há 500 anos antes de Cristo, Reinaldo? Tá. É dificinho de resumir, mas tem dois jeitos de olhar para a questão. Que um lado é o mundo antigo, né, o mundo mediterrâneo, vamos pensar. Toda a bacia do Mediterrâneo e adjacências de um lado, e os gregos do outro, que são um pouquinho diferentões, peculiares nessa história. Tá? Então, por um lado, você tem. Ainda é um mundo de grandes impérios, principalmente nesse momento o Império Persa, que se espalhou desde onde estaria o Irã hoje, né, que é o centro dos persas, para Mesopotâmia, então Iraque, aí pega a Síria, pega o que seria Israel e Palestina hoje, pega o Egito, chega até na Índia, então é essa massa grandona. É o primeiro, talvez o primeiro, se a gente não contar a Síria, a Babilônia, que são um pouquinho diferentes, mas acho que o primeiro grande império multinacional mesmo, para valer da história, é esse, são os persas, centralizado, com um governo que não é tirânico, mas que não tem participação popular praticamente, embora eles lidassem ali com os seus súditos de uma maneira até, se não democrática, mas bem pensada, sem dar muita porrada. Mas é um mundo imperial centralizado. E do lado oeste desse mundo, você tem o mundo grego, que é o contrário disso. Que são, a gente fala Grécia e tal, mas sempre tem isso na cabeça, né, pessoal? Grécia só é um país, só vira um país para valer no século XIX, né? 150 anos atrás, 200 anos atrás. Antes disso, a Grécia é uma coisa que é culturalmente, você pensa lá junta, mas são cidades-estado. Então são pequenininhas cidades, cidades que a maior delas, que é Atenas, era menor do que Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, né? Tinha 400 mil habitantes. Esparta tinha o seu mini império ali, que pegava 2 regiões do sul da Grécia, mas ainda assim era pensado em termos de cidade. Então, comunidades pequenas que não tinham rei. Né? Isso que diferenciava muito, em geral, os gregos do pessoal do Oriente, que não fazia muito tempo, talvez fizesse ali quase 500 anos, que já não tinha mais regime monárquico. Eram regimes com mais participação da população no governo da cidade-estado, só que ainda assim participação mais ou menos. Antes da treta de Atenas que a gente vai falar hoje, o governo padrão das cidades gregas era basicamente, fora Esparta, que Esparta é sempre uma exceção, que tinha 2 reis, não tinha um rei, tinha 2 reis, mas em geral eram repúblicas aristocráticas. O que a gente quer dizer com isso? Era uma galera. Quem mandava realmente ocupava praticamente todos os cargos públicos, tomava todas as decisões relevantes, eram nobres, eram gente então que tinha sangue nobre, entre aspas, de nascença, gente que vinha talvez lá desde a época da Guerra de Troia, dizendo: eu sou descendente de Zeus, eu sou descendente de Apolo e não sei o quê, por isso eu sou nobre, por isso eu posso mandar na cidade, tá? E você tinha um povão ali que poderia ter alguma participação política, se reunia às vezes em assembleias para votar se a cidade entrava em guerra ou não, tal, mas em geral quem mandava na história era essa nobreza, por isso que era a república aristocrática. República porque, de novo, é um termo romano, mas a gente usa aqui porque em grego seria politeia, tá? O equivalente do república seria politeia. Politeia vem de polis, aliás, polis, a pronúncia fechada, polis que é cidade-estado. Então, a coisa era essa. Um pouquinho antes de começar a nossa história de Atenas, começa a ter uma onda de tiranos. Né? O pessoal chama, em grego, tyrannos. O grego tem esse biquinho. Quem quiser falar grego tem que aprender a fazer biquinho, que nem em francês. Tyrannos. Os tiranos não eram necessariamente caras que saíam matando todo mundo e torturavam a galera e não sei o quê, mas eram sujeitos únicos, né? Que não tinham necessariamente uma origem nobre ou real, embora em geral eles fossem nobres, que chegavam lá e davam um golpe de Estado e tomavam conta da cidade-estado para eles. Tá? Só um pouquinho, Renato. Oi. Só para a gente situar os alunos aqui. Vamos lá, então, eu vou mostrar só para a gente não avançar. Então, se a gente pudesse sintetizar, o passado era um passado meio engraçado, porque de um lado você tinha um império gigantesco, que era o Império Persa, isso, que dominava, inclusive, a região onde hoje é Israel, na verdade. Uhum. Aliás, como curiosidade, como eu sou um cara meio curioso, vou pedir uma coisa para vocês aqui. Alguém já ouviu falar do termo Messias aí? Respondam no chat.
Alguém já ouviu falar do termo Messias? Sim? Quem que era Sim. Messias aí, gente? Quando a gente ouve falar Messias. Quando a gente ouve Messias, quem que é? Vocês já ouviram falar? O Bolsonaro, pelo amor de Deus. A gente É, trabalha para. Sim, isso. Messias, para acelerar aí, é o Jesus, né? E Jesus, Messias, etc. Isso, Eduardo falou, Jesus. E tem alguma coisa a ver, né? Os persas com Messias, não é verdade, tem, Reinaldo? tem. Que, na verdade, Messias, hoje a gente escreve com letra maiúscula como se fosse uma pessoa só e fala que é Jesus, né? Porque Cristo não é o sobrenome de Jesus, o nome dele não era Jesus, da família Cristo, era Cristo é essa tradução de Messias, que quer dizer ungido. O que é o cara ungido? É o cara que o sacerdote vai lá, derrama óleo de, em geral, óleo de oliva consagrado na cabeça, e ele fica ungido normalmente para ser rei. Tem unção sacerdotal também, mas em geral é para o cara recebe esse óleo sagrado para ser consagrado como rei, tá? Então, na verdade, todo rei de Israel antigo, então Davi, Salomão, esses reis famosos do Antigo Testamento, esses caras também seriam chamados de ungidos, ou seja, Messias. Tá? Depois que acaba o reinado dessa dinastia do Davi, passa-se a esperar um futuro rei ungido, que é esse Messias esperado. Só que na Bíblia, quando os persas tomam conta dessa região e libertam os israelitas, os judeus, do cativeiro que eles estavam, no exílio, eles estavam exilados por terem sido derrotados, o Ciro, o principal primeiro imperador dos persas, rei dos persas, ele passa a ser chamado, inclusive na Bíblia, no livro do profeta Isaías, de Messias, de ungido, por ele ter ajudado os judeus a voltar para sua terra, para Jerusalém, depois desse exílio. Então, essa relação, um dos primeiros messias da história seria o próprio rei dos persas. É coisa de doido, né? Então, olha É, como essa região a gente conhece pela escola, mas pela vida também. Essa região do mundo é muito importante. Então, a gente tem o Império Persa, que foi um império gigantesco, talvez foi o primeiro grande império do mundo. Esse Império Persa, ele estava lá toda hora, ele dominou os judeus, inclusive o cara ganhou o período de, o Ciro ganhou o período de Messias. E aqui no cantinho nós temos um monte de cidadezinha que não era um país, e uma dessas cidadezinhas era Atenas, que exato. era isso daqui que acho que todo mundo já ouviu falar. E durante muito tempo foi o que sempre foi, né? Os mais ricos governaram a cidade. Então, os mais ricos mandavam na cidade, falavam que eu sou rico, né? Dane-se. Até que um pessoal resolveu mudar isso, que foram os tiranos, né, Reinaldo? Exatamente, exatamente. E um desses tiranos, é o que domina, ele e os filhos dele dominam Atenas por quase 50 anos, que é o Pisístrato. Aliás, muito nome bom de cachorro, gato, viu, gente? Vai anotando aí que nessa aula vai ter muito nome bom. Então, é o Pisístrato, que é esse tirano de Atenas, e os filhos dele, o Hípias e o Hiparco. Então, o Pisístrato morre ainda no poder, os filhos dele continuam governando como tiranos também, só que aí tem um rolo por causa de um romance gay nessa história, tá? Porque o Hiparco, que é um desses tiranos, filho do Pisístrato, ele se interessa por um rapaz lá que tinha um namorado, era muito comum, era aceito na sociedade grega, muito comum isso, da relacionamento entre dois rapazes, só que esse cara dá um fora no Hiparco, não quer saber mais, não quer saber, quer continuar com o namorado dele. O Hiparco, então, passa a humilhar esses dois. Esses dois, revoltados com a humilhação pública, começam a humilhar a família deles e tal. Esses dois se juntam numa conspiração para matar os tiranos. Só que eles só conseguem matar o Hiparco e são capturados. Esses namorados gays, então, eles são executados e o Hípias, outro tirano, fica. Ele estava de boa, né, não oprimia tanto os atenienses, ele começa a perseguir um monte de gente. E nisso, com o apoio de Esparta, um nobre ateniense que estava exilado pelos tiranos, um cara chamado Clístenes, esse é bem importante, quem não anotou os outros nomes, anote Clístenes, que é bem importante. Com o apoio de Esparta, ele consegue derrubar o Hípias do poder, o Hípias, a família dele, fogem, e Atenas fica meio bagunçada, tá? Não tem mais tirania, e você não sabe como é que vai ficar o regime ali. Os espartanos preferiam que voltasse a ser
uma república aristocrática, que voltasse os nobres a mandar na parada e tudo mais. Só que essas décadas de tirania deram uma bagunçada no poder tradicional dos nobres, tá? Os tiranos, meio que para inglês ver, eles deixaram que uma população não nobre, alguns ricos plebeus e também alguns plebeus um pouco mais abaixo, pudessem participar da política. E esse pessoal não queria que voltasse ao que era antes, não queria que voltasse ao regime aristocrático. E o Clístenes, então, vendo isso, embora ele fosse nobre, a gente não sabe muito bem porquê, isso é um grande mistério, aliás, por que o Clístenes resolveu, provavelmente porque ele achava que ele não ia ter muita voz na aristocracia que voltasse. Então ele resolveu chamar o povão para o lado dele, chamar o povão de Atenas para o lado dele, para impedir essa volta da aristocracia. Esparta chega a invadir de novo Atenas, os espartanos entram lá de novo, só que vem poucos soldados, e aí o povão se junta, cerca esses espartanos que estavam na Acrópole, lá no alto, a parte mais alta de Atenas, que era a fortaleza, cerca esses espartanos. Os espartanos, inclusive essa lenda do cinema é legal de derrubar. O pessoal fala, espartanos jamais se rendem, eles sempre lutam até a morte. Bobagem, tá? Esses aí se renderam, voltaram para Esparta com o rabo entre as pernas e deixaram o povão, liderado pelo Clístenes, tomar conta. E aí eles começam, então, a fazer a primeira reforma democrática mesmo, tá? Que tem algumas coisas meio malucas que a gente não... A hora que a gente pensa, vai ser democracia, mas vai ser como? Como é que eles mexeram, digamos, na estrutura política de Atenas para virar um negócio democrático? A primeira coisa que é muito louca, que a gente não pensa nisso, mas o que foi feito em primeiro lugar, foi acabar com as tribos, as antigas tribos atenienses, tá? Os atenienses e várias outras cidades gregas, eles tinham uma organização tribal, que vinha lá da origem, lá do passado pré-histórico, tipo, eu faço parte da tribo tal porque o meu avô, do bisavô tal, descende do herói tal, e o primo descende de outro herói, de outro deus, e com isso se formam as diferentes tribos. Tá, que nem as tribos de Israel, quem estudou a Bíblia e tal, tem as 12 tribos de Israel, que seriam descendentes dos filhos do Jacó. É a mesma coisa na Grécia, tinha isso também. O Clístenes vai lá e eram 4 tribos atenienses, ele acaba com elas e cria, do nada, 10 tribos novas, tá? Com base em nomes de heróis também que estavam lá, mas que não tem mais a ver com esse parentesco tradicional, antigo, ancestral. Por que o cara faz isso? Esse parentesco tradicional era usado pelos nobres para controlar a população. Porque, tipo, não, eu nobre, sou o membro mais antigo da linhagem da tribo tal. Como se fosse o herdeiro do fundador da tribo. Então, aqui na região, você tem que me obedecer. Tá? Nesse caso, não, como eles acabam com isso, não tem mais esse, digamos, esse voto do cabresto quase que os nobres tinham antigamente. E mais, o Clístenes mistura nas 10 tribos novas gente de todas as regiões de Atenas. Então, cada tribo tem 3 partes. Uma parte que é da cidade mesmo, outra parte do interiorzão, porque é um território um pouquinho maior, chamam de Ática, né? O território de Atenas se chama Ática. Então, a parte do interior e uma parte da região costeira. E mistura essa galera. Então, de novo, como na mesma tribo tem gente de diferentes partes de Atenas misturada, e são essas tribos agora que passam a votar e a serem eleitas para cargos públicos e a lutar organizadas no exército, a organização tribal tradicional vai para o saco e o domínio da aristocracia enfraquece. Enfraquece, não some, porque continua. Os nobres não são presos, eles não são executados, eles não são perseguidos, então eles continuam tendo uma influência, mas não tem mais essa coisa formal que tinha antes, e com isso dá para funcionar de outro jeito a população. E uma curiosidade, Rinaldo, como chamavam essas tribos? Ai, cara, eu tenho o nome anotado. Não o nome de cada um, mas o nome delas. O apelido que se dava para a tribo era Demoi, não era? Não, isso é outra coisa. Isso é outro mito? É outra coisa. Eu não sabia. As tribos em grego é philai. Aliás, philai. De onde vem philos de filosofia também, essa coisa de união, amigo. Os demos, os demoi, ou demo singular, demoi plural, são subdivisões das tribos. São os vilarejos que se juntam para formar as tribos. É outra coisa. Então, o demo vem daí. É que demo tem vários termos, tem vários significados. Então, pode querer dizer esse vilarejo que forma as tribos,
pode ser a população como um todo da cidade, pode ser só a parte, os cidadãos pobres da cidade, depende um pouco do contexto. É uma palavra que tem vários significados mesmo. Esse é o problema de você É, saber grego. pois é, pois é. Então, Dá vai esse rolo voltando. todo. Os nobres fazem uma bagunça. Os nobres, não, os nobres eles começam a perder. E acho que é a primeira vez na história que em algum lugar do mundo em que tem um tipo de rebelião popular. Rebelião não era algo tão raro assim, mas tem uma certa inovação. E qual que foi essa certa inovação em governar Atenas? Então, uma coisa, e outra coisa engraçada, acho que talvez a principal pra gente, e também vai parecer contra-intuitivo, mas o principal, talvez, é diminuir as eleições. Isso que é engraçado. A gente hoje, pra gente, eleição é a coisa mais importante da democracia. Só que, pra cabeça dos atenienses, não, pelo seguinte: em geral, quem que se elege? A pessoa que já é conhecida na cidade, a pessoa que tem recursos para fazer uma campanha, a pessoa que já tem um nome. Tal. Para os gregos, isso era um pouco antidemocrático. Então, em vez de centralizar a democracia nova em eleição, eles centralizam em sorteio. Tá? Essas divisões das tribos, bonitinhas, são usadas para cadastrar todos os cidadãos, que no auge de Atenas deveria ser umas 50 mil pessoas, mais ou menos, 50 mil homens, aliás, porque a gente já vai voltar nisso, mas só os homens que eram cidadãos plenos. Então, quase todos os cargos passaram a ser sorteados em vez de serem eleitos. Tinha alguns cargos que eram eleitos porque precisava de alguém que tivesse mais experiência, tal, que eram os cargos de general, principalmente. Cada tribo, das 10 tribos, tinha o seu general próprio, e esse general era eleito. Tá? Era eleito por um mandato de 1 ano. Os outros cargos que eram sorteados também era sempre por 1 ano. Tá? E, em geral, não tinha reeleição, fora os generais. Generais podia reeleger sempre, mas, em geral, não tinha reeleição, de novo, justamente para não ficar sempre na mão das mesmas pessoas. Para ter essa coisa, renovação contínua, e para dizer que, olha, qualquer cidadão pode eleger esse cargo aqui. E as decisões, em geral, e também não só para funcionários, como também para juízes. Essa é outra coisa muito engraçada. Não tinha juiz que prestava concurso e tinha que fazer o curso de direito e fazer exame da OAB. Não, nada disso. Os juízes eram também sorteados, e só para aquele julgamento específico, e o número de juízes podia variar também, tá? E não tinha um juiz e um júri. Era um júri que votava, culpado ou inocente, qual que vai ser a pena e beleza, tá? E todas essas coisas eram aprovadas por voto popular direto. Então era plebiscito direto, praticamente, na Assembleia. Assembleia, ou em grego, eclesia. Que a gente vai chegar aí. Mas antes, tá. Deixa eu perguntar o seguinte: quer dizer que o povo fez uma rebelião, cerca a Acrópole, manda os espartanos irem voltar para casa, e aí, bem, não tem rei. Não tem rei. Então, a palavra grega para rei, para governo de rei, o termo grego? Então, eu não sei se eles usavam. Agora boa pergunta. Acho que eles usavam basileia. Basileu. Basileus é o rei. Basileia é reino. Monarquia seria o governo de um. Mas aí vira termo técnico mais pra frente, na verdade. Não seria o termo mais usado. Então, nós chamamos de monarquia, mais ou menos, né? Não tinha grego, mais. Beleza. Não chamamos mais de monarquia. E também os fodões, os soldados, os mais fortes, os nobres, que eram aqueles que tinham a aristói, que eram os aristocratas, também não podiam só governar a cidade, porque chamaram o povão, não é? Não tinha mais eleição. E aí, que apelido eles deram para esse nome? Então, como que eles iam governar? Qual foi a sacada que eles tiveram? Então, isso é outra coisa engraçada. Hoje a gente chama de democracia, mas democratia no grego lá antigo, era um termo usado para zoar, para dizer que isso aí é o governo da ralé, o governo dos desqualificados, tal. Eles usavam originalmente 2 outros termos, né, para descrever. Não era nem uma palavra para falar do regime, mas para descrever. Eles falavam que o importante era agora isonomia, que é igualdade diante da lei, e issegoria, que é igualdade para falar. Quer dizer que todo mundo que se reunisse na Assembleia, que a gente vai falar daqui a pouco, que é basicamente qualquer cidadão ateniense que fosse lá, dos 50 mil, num dia, tinha o direito de falar e fazer propostas e discutir e contrariar o que estava sendo debatido. Então,
Então, democracia acaba sendo uma coisa que os inimigos da democracia criam o termo, só que acaba sendo abraçado depois, porque, enfim, as coisas mudam de E significado. isso é uma coisa muito louca, que assim, É. nossa aula é sobre o surgimento da democracia, aí a Uhum. gente aprende que democracia, na verdade, é um xingamento, era uma Sim. zoeira, e isso que é interessante, praticamente durante toda a história, quando você chamava alguém de democrata, você estava meio que pegando no pé da pessoa, ninguém, era meio que um xingamento, porque é igual falar, esses pobre povo cachaceiro governando a cidade. Mas peraí, Atenas era uma cidade que você governava como? Porque como você vai governar uma cidade de 50 mil pessoas? Porque quando você tinha um governante, é fácil, Uhum. o cara manda, tipo o Uhum. Papa. Quando você tem Uhum. um pouquinho, você junta igual lá os amigos do prefeito e tal. Mas quando você vai governar 50 mil pessoas, antes de vocês responderem, eu quero. Você, por favor, pensem nisso. Como que eu governo uma cidade grande? Eu vou mostrar uma coisinha para vocês se inspirarem. Posso, Reinaldo? Vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, ó, a pergunta: como governar uma cidade que tem muita gente, mas que quem pode mandar mais ou menos seriam umas 50 mil pessoas? Então, eu vou pensar nisso daqui, vamos dar uma olhada nisso daqui. Greve imediata deflagrada nesse espaço. Levantem os dois braços. Indicativo de greve para a próxima Assembleia. Levante os dois braços. Abstenções. Companheiros, vamos lá, vou informar vocês. A mesa está dividida com relação a se houve ou não houve contraste. Tá. O que eles estão. Vocês conseguiram? Quem está no chat aí, conseguiram sacar o que é isso? Respondem aí, por favor. O que é isso que está acontecendo? Ou abram o microfone. Vou perguntar para alguém aqui, hein? Então, deixa eu ver lá. Quem eu vou perguntar, quem eu vou causar aqui. É uma votação, hein? É uma votação para quê? Alguém sacou qual que é a votação? Mas do que? Alguém sacou? O que é essa votação? Para greve, isso mesmo. O Reinaldo reconhece esse lugar, Reinaldo? Como não, né? Como não reconhecer? Esse é o prédio da história, lá na faculdade da USP, e aí teve uma greve, e quem decide greve? São os estudantes. Então tinha lá umas 5 mil pessoas, e eles tinham que decidir. E eles decidiram como? Vocês se tocaram? Como que eles decidiram? Pessoal, responde aí no chat. Como que eles decidiram se ia ter greve? Eles elegeram alguém? Eles. Como que eles decidiram isso? Se ia ter greve ou se não ia ter greve? Levantando os dois braços, levantando as duas mãos. Tinha alguma coisa parecida em Atenas, Rinaldo? Não, para as votações da Assembleia, que tinha que ter um quórum pelo menos de 6 mil pessoas. Então, raramente iam 50 mil malucos lá, por dois motivos. Um, não cabia todos os 50 mil nesse lugar, que era Pnyx, era um morro, eles sentavam na encosta de um morro para votar, então não cabia, provavelmente cabia no máximo uns 10 mil, porque o pessoal morava longe, muita gente morava na zona rural, morava na cidade. Então, tinha que ter pelo menos 6 mil para votar. Se tinha 6 mil, votava. E eles realmente votavam erguendo a mão, e tinha um presidente, digamos, da Assembleia, que também era cargo rotativo, sorteado e tal, que tinha que estimar quanta. Porque, obviamente, contar de 1 a 6 mil, o cara não ia conseguir na hora. Então, o cara tinha que olhar e estimar pelo braço erguido se as pessoas tinham erguido mais o braço ou não. Então, era assim. Parece ineficiente, mas, por incrível que pareça, funcionava. Funcionava e a coisa ia andando. E, obviamente, tinha vezes que o pessoal votava mesmo com coisas físicas, como Então, no peraí, ostracismo. se eu entendi, quer dizer que há 2.500 anos, se uma cidade, se Atenas quisesse entrar em guerra ou não, quem decidia era o pessoal juntado num morro, sentado, se Exatamente. desse jeito calminho que vocês devem imaginar. Imagina você decidindo se vai para a guerra ou não, que é você que vai para a guerra, entendeu? Tipo, não é não é outro país, é você que vai. E aí o maluco lá, um xingando a mãe do outro,
e aquela situação de tensão e, pela primeira vez na história, se decidia não uma, não poucas, mas um grupo grande de pessoas. É isso mesmo, Renato? Era isso. O que tinha, assim, tinha um grupo menor, mas não tão menor. Tinha um grupo de 500 pessoas, que era a Bulé, o conselho, que preparava, então, tudo bem, hoje é dia de votação, no dia anterior, esse grupo menor de 500 negros se juntava e preparava como é que a gente vai formular aqui a moção. De novo, o pessoal escolhido por sorteio e tal, nada eleito. Juntava, a gente vai apresentar qual moção para votar? Essa aqui. Aí votava. Podia só votar aquilo, só que o povão maior, os 6 mil negros ou mais, podia dizer, não, a gente não gostou do que foi preparado pelo conselho, prepara outra moção que a gente quer votar de novo. E ia assim até chegar numa maioria simples, tá? Não precisava de 2/3, era maioria simples, com maioria simples estava aprovado. Então, assim, é uma coisa de louco, porque é assim hoje, Reinaldo? Não, nem de longe, né? Inclusive, a ideia de democracia representativa, que você escolhe o seu representante, e o seu representante vai votar no seu nome, em parte é uma reação aristocrática de medo em relação a essa suposta maluquice da democracia ateniense, que ia dar muita... Não, dá muita merda isso aí, tem que ser uma coisa mais indireta. Em parte, essa coisa que aparece da representativa no iluminismo, no século XVIII, é para... Não, a gente quer evitar essa maluquice. Mas em Atenas, bem ou mal, funcionava. Funcionou durante quase 200 anos desse jeito. E a cidade estava lá. Perdeu por força militar muito maior e não porque o sistema não funcionava. O sistema funcionava. Naquela escala, funcionava. Agora, os nossos alunos aí, eles devem estar com uma certa curiosidade. A gente descobriu que demo é uma palavra para demo, é uma palavra que tem bastante significado. Seria ou a subdivisão de tribo, ou os mais pobres, mas essa palavra ficou como povo, né? Uhum. Ela entrou para a história como povo. Uhum. Mas vocês já devem ter ouvido falar da outra palavrinha que forma democracia. Então, vocês já devem ter ouvido falar dessa segunda palavrinha aqui. Vocês ouviram já falar disso daqui, pessoal? Ó, acho que vai aparecer minha tela agora. Quem aqui já ouviu falar disso daqui? Que tem uma tradução horrível, que eu fico morrendo de raiva quando o pessoal olha isso. Deixa eu perguntar para alguém aqui. Alguém já viu isso daqui? Ravi, você já viu isso daqui? Pedro já viu isso daqui? Maria Vitória? Abre o microfone aí. O que é isso daí? Abre o microfone e diz. Ele é o Kratos, o deus da guerra. Não é Kratos! É Kratos. Kratos! É o Kratos. O que significa Kratos? O que significa Kratos, Reinaldo? Poder, mando. Inclusive era o nome de um deus originalmente, né? Era dois servos do Zeus, que era o chefão dos deuses. Então ele tinha o Bias, que é a força bruta, e o Kratos, que é o mando, o governo. Então, demoi seria alguma coisa como pobre, povo, tribo, pessoal da tribo, e Kratos significava... O mando, o governo. Governo, mando. Uhum. Demoi, na moral, que é Kratos. Vocês viram. Demoi, Kratos... Até no próprio... democracia, entendeu, cabeção? Mas até no próprio jogo lá, né, de toda aquela situação lá de sangue, morte e destruição, os caras ficam falando de Kratos, chama ele de Kratos assim. Não. É inglês, O A do grego é igualzinho nosso. Esse A puro do português, do italiano, do espanhol é A. Tem o alfa, no caso. Né? A tradução ruim do. Mas então, para a gente pegar a palavra democratos, democracia vem de democratos, né? Que seria a junção. Muitas palavras do português, né, Reinaldo? Elas têm essa origem de palavras do grego. Você consegue me dizer mais outras aí? Tem um monte, né? A gente vai para ainda nessa coisa de governo. Oligarquia, né? Oligos é pouco, né? Então é o governo dos poucos, a oligarquia, né? A gente já falou de monarquia, é o governo do monos é um, né? Então, e essa reunião aí que eles faziam? Como se chamava? Tá. É outra coisa. Essa palavra é interessante porque ela mudou muito no português, mas ainda tá. Essa palavra em grego era eclesia. Eclesia é assembleia, né? Reunião. É a palavra que deu origem à igreja. Tá? Muitas modificações fonéticas virou igreja, eclesia.
Daí que vem eclesiástico, né? O adjetivo para falar de coisa religiosa, eclesiástico, vem de eclesia mais diretamente do grego. Então, quando você vai na igreja, você vai na eclesia, você vai na reunião. Exato, na assembleia, porque aí que tá, as igrejas cristãs, elas surgem ainda em cidades que eram as antigas cidades-estado gregas. Então, a hora que o pessoal se reunia com as pessoas da sua própria cidade para fazer uma coisa em conjunto, do que eles pensavam? Na eclesia, na assembleia antiga. E virou então a igreja. Então, é muito interessante isso, porque quando a gente fala, a gente está meio sem querer falando grego. Olha que coisa interessante. Você vai na eclesia discutir política. Exatamente. Política significa uma palavra que vem do grego. Exato. Politikos, politicar, a arte da polis, da cidade-estado, né? Então, e quando você sai e você vai você faz política e aprende política na escola, que também é uma palavra que vem do grego. Exatamente. Que aí era a mesma coisa. Aí, nesse caso não mudou o sentido, né? Exatamente. Que é escolé, se eu não me engano, né? Escolé. Acho que, se não me engano, tô tentando lembrar, mas eu acho que é com ri, então seria rolé, como se fosse o J do espanhol. Então, rolé. E para sacanear os cristãos aqui, né? É uma coisa bem interessante, porque Bíblia, quando a gente lê Bíblia, na verdade, a gente está lendo a Bíblia grega, porque é a Bíblia que a gente conhece hoje. O Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. Sim. Então, Jesus, a palavra Jesus, não tem aportuguesamento, é um gregamento. É uma helenização. Helenização. Né, de Yeshua, que seria a forma aramaica hebraica. E evangelhos, que também vem do grego. Boa nova, então, né? Boa notícia em grego, evangelho. Então, isso que é interessante. O nosso mundo, no fundo, tem uma metáfora. A gente vê o mundo pelos olhos dos gregos. Tantas coisas que a gente gosta, tantas coisas que a gente não gosta. Mas voltando para falar dos gregos, os gregos, eles então governavam a cidade, fazendo uma grande reunião para decidir tudo. E o que eles decidiam nessas reuniões? Dá um exemplo aí do que eles decidiam. Bom, você já deu exemplo de declaração de guerra, era uma coisa muito comum nas assembleias. As assembleias também faziam sabatinas dos funcionários públicos. No caso dos próprios generais, por exemplo, 10 vezes por ano, em geral, eles tinham que aparecer na assembleia para fazer a prestação de contas do que eles tinham gastado nas campanhas militares e ser aprovado ou não, e receber uma penalidade ou não. Eles decidiam coisas como a cidade, uma coisa que aconteceu logo no comecinho da democracia ateniense, descobriram minas de prata em Atenas, muito, muito ricas. E tinha a opção entre usar isso como se fosse uma mesada para os cidadãos. Então, tudo que a gente tirar da mina de prata, a gente divide igualmente para todos os cidadãos atenienses. Essa era virar uma bolsa Minas de Prata. Ou juntar tudo para aplicar na construção de novos navios para a esquadra ateniense. Aí votaram e acabaram aprovando a construção dos navios. Graças a esses navios foi que Atenas conseguiu ajudar muito a derrotar os persas na guerra contra os persas. E por aí vai. Coisas como o que a gente faz a gente vai construir canalizações novas para trazer água para a cidade. Tudo isso praticamente era a Assembleia que votava. Mas essa Assembleia, eu vou mostrar agora mais um trechinho. Ela funcionava mais ou menos desse jeito aqui. Together on the Pnyx. At dawn, Athenians joke. So Plato Democratic Club, which met together on the Pnyx. At dawn, Athenian citizens. O que era isso daqui? Esse lugar aqui, Reinaldo? Então, se não me engano, essa aqui é a plataforma onde ficava quem ia falar. Então, mais para baixo. Tá vendo que uma encosta, não é muito íngreme, mas é uma encosta. Mais para baixo o pessoal ficava sentado. Naquela plataforma, a pessoa que pedia a palavra ia ali e falava. Então, vocês têm imagina o pessoal da escola, sabe aquela plataforma que tem na escola? O pessoal sentava e no intervalo, enchia a escola aí. Quando começa a aula, não, as duas, aí você ia lá e tinha que convencer o pessoal, né? Exato. É muito importante essa coisa do orador, do cara que por isso que não era tão bagunçado, porque pouca gente ia ter coragem de ir lá em cima e falar. Então só pessoas que tinham alguma ideia, tinha um outro maluco, mas em geral a pessoa que tinha uma ideia realmente boa, que tinha algo a dizer, ia lá e falava, e aí que o negócio andava, né? Então o cara tinha que ser um bom orador. E aí eu pergunto para você,
quando o pessoal se sentava aqui, se você tivesse aqui em cima, você ia ver mulher? Não, de jeito nenhum. Por quê? Tem uma frase muito, muito boa do Péricles, um dos grandes políticos democratas de Atenas, que ele fala o seguinte: o mais importante para uma mulher ateniense, ser considerada uma boa mulher, é você não ter nada para dizer sobre ela, nem de bom e nem de mal. Ela tem que ficar escondida em casa, lá, cuidando dos filhos, fiando tecido e tudo mais. Era isso. Elas não tinham direito político nenhum, elas eram basicamente propriedade dos seus maridos, ou dos seus pais, se não eram casados ainda. E aí, uma outra pergunta. Quer dizer que essa cidade tinha aqui cabia 6.000 pessoas, a cidade era muito maior, né? A cidade de Atenas chegou a ter 300.000 pessoas. 300, 400, 300, 400. E o resto, quem que era? O resto, então, cidadãos, a gente calcula que é basicamente homem adulto, homem com mais de 21 anos, tá? Seria esses 50.000. A gente tem, então, todas as mulheres, todas as crianças e tem os estrangeiros residentes, então o pessoal que poderia ter uma vida econômica em Atenas, mas não é cidadão porque não nasceu no território de Atenas, filho de pai e mãe ateniense, tá? No auge, a regra é essa. Você só é cidadão se seu pai e sua mãe são atenienses, senão você não tem cidadania. Então, os estrangeiros e os escravos, que deveriam ser talvez 1/3 da população total, seriam escravos que poderiam ser gregos, mas em geral deveriam ser mais comum que fossem gente de povos que não falavam grego, de povos não gregos. Tinha escravidão em Atenas, então? Tinha em geral escravidão que vinha ou de gente capturada em guerras ou de gente comprada em mercados de escravos. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O povo que inventou a democracia tinha 1/3 da sociedade de escravo. Exato. Assim como o povo dos Estados Unidos, a primeira democracia do mundo moderno, que também foi durante mais de 100 anos uma democracia escravista. Basicamente então, a mesma coisa. Isso que é legal de estudar história. Como a história é uma zona, entendeu? Porque a gente estuda o povo, não, os gregos fodas, não sei o quê, né? Inventaram a democracia, todo mundo pode falar. Se você é sapateiro, você pode falar. Se você... Né, mas mulher não pode. Mulher... mulher seria trocando do Romário, né? Mulher calada é um poeta. Essa era a opinião dos gregos. Exato. E aí, aliás, tinha um pouco. A Jaqueline disse que tinha riscos da democracia, né? Que é esse demagogo. Você quer isso daqui? Demagogo. Então, isso é um pouco também, eu acho, é um pouco de novo, de propaganda negativa aristocrata, porque a gente tem que sempre lembrar o seguinte, inclusive, praticamente todos os documentos que chegaram até nós, todos os livros, quase, na verdade, que foram escritos na Grécia Antiga, que chegaram até nós, foram escritos por aristocratas. Praticamente tudo. Eu não consigo pensar numa exceção, assim, de alguém que era de origem muito humilde e conseguiu ascender e virou um grande escritor e chegou até nós. Era quase tudo aristocrata escrevendo. E quase todos tinham muito preconceito em relação à democracia, e então falavam dessa coisa dos demagogos que levavam o povo a tomar decisões impensadas. E isso tem muito a ver com a chamada Guerra do Peloponeso, que foi quando foram quase 30 anos de luta entre Atenas e Esparta. Atenas ganhou durante muito tempo os combates, mas teve algumas decisões desastrosas atribuídas a esses demagogos, a gente com ideia de Jerico falando na Assembleia, que levou o pessoal no bico, e aí Atenas acabou perdendo para Esparta nessa guerra. E caiu em declínio, depois até conseguiu se reerguer, mas durante algumas décadas ficou mal Atenas. Então o pessoal atribui muito mais essa derrota na Guerra do Peloponeso aos demagogos, e aí virou um pouco essa pecha negra na democracia. Mas, cara, se você olhar o contexto geral, os quase 200 anos gerais de democracia em Atenas, a coisa deu muito mais certo do que errado. Então, tinha demagogo? Tinha, mas no geral a coisa funcionava. Isso que é interessante, né? Pessoal, quando a gente estuda história, o saco de estudar história, a coisa bem legal de estudar história é a gente não estuda o passado quando a gente vai estudar história, a gente estuda o que sobrou do passado. Então, se sobrou muita coisa de quem falava mal da democracia, na verdade, o nosso olhar pode ficar um pouco... Pode não, fica um pouco enviesado, porque a gente só vai ter opinião de quem falava mal da democracia. Então, isso a gente... por exemplo, é muito comum isso
Eu gosto de dar o exemplo no caso de Jesus, né? Jesus, conhecido como Messias, e era um povinho, não, era uma comunidade muito pequena. E a gente sabe de Jesus porque tem registro. Imagine se não tivesse registro de Jesus. A gente teria como saber da vida de Jesus? Um cara que era um camponês de uma região, de uma vilarejo pequenininho que era Nazaré, era um carpinteiro de formação, quer dizer, esse tipo de pessoa normalmente não deixava registro nenhum, não deixava herança, não tinha uma taça de ouro com o nome dele, o túmulo dele não tinha uma inscrição portentosa, nada disso. Então, e de novo, a gente só cai no viés de novo um pouco porque os textos que tem de Jesus, quase todos, foram escritos por seguidores dele, né? Provavelmente a segunda ou terceira geração de seguidores dele. Não teve quase nenhum, fora um caso como Flávio Josefo, que mesmo assim não foi do mesmo tempo dele, que era um judeu, mas quase todo mundo que escreveu sobre Jesus não era um cara objetivo, tentando olhar aquilo de fora. Não, era uma visão de dentro. Então, obviamente, que ia ter aquela visão de quem já tinha fé nele para falar sobre ele. Então, olha como é difícil estudar o passado, né? Você vai estudar sobre Jesus, mas você estuda não o que Jesus escreveu, mas o que as pessoas que gostavam de Jesus escreveram. E a mesma coisa da democracia, só que ao contrário, a gente estuda quem não gostava da democracia. E aí a nossa amiga Tainá, ela não abriu o microfone, mas eu vou perguntar. Ela fez uma pergunta: se eles não gostavam, se eles tinham esse preconceito contra as mulheres, por que Atena tinha o nome de Atena, que era a deusa da sabedoria? Pois tem um pequeno detalhe em relação a Atena, que ela, aliás, dois bem interessantes. Número um, ela era virgem, tá? Inclusive, os principais apelidos dela é Atena Parthenos, que é Atena a Virgem. Então, ela tá num nível meio separado da vida diária das mulheres que eram esposas, que eram filhas e tal. Isso é uma coisa. Segunda coisa bem interessante, tudo indica que ela é uma deusa que vem da época anterior aos próprios gregos. Tá? Os gregos chegaram depois ali na Grécia, provavelmente na metade da Idade do Bronze, mais ou menos. Antes disso, tinha outras populações vivendo lá que tinham uma religião aparentemente menos patriarcal, que tinha mais deusas importantes nessa religião deles. Né? Quando os gregos chegam, a Atena ela é incorporada na religião deles e ela fica meio que como uma relíquia, uma pequena relíquia dessa época em que a religião deles não era patriarcal, tá? Mas, no geral, apesar dessa presença dela, ainda acaba sendo uma religião e uma cultura como um todo bem centrada nos homens, nos pais e não do lado das mulheres, com certeza. Já que a gente falou em religião, eu sei que eu sou para democracia, mas uma palavrinha sobre religião. Os gregos iam na igreja rezar igual a gente? Os gregos tinham templos, e templo é um negócio engraçado, porque não é que você entra nele para rezar. Ele funciona mais como uma casa do deus. Você faz uma casinha pro deus, bota uma estátua bonita dele lá dentro e tal, mas as cerimônias em geral acontecem fora dos templos e são basicamente você pode rezar, obviamente, mas você reza e você faz sacrifícios. Quer dizer, você vai lá e mata um animal, um boi, uma cabra, um porco e tal, queima a maior parte do corpo dele para aquele cheiro chegar no céu e agradar o Deus. Então, os templos e a religião eles existem muito mais para ter uma casinha para o Deus e para alimentar, entre aspas, o Deus, do que para você ter uma cerimônia que você canta todo mundo junto, não sei o quê. Embora tivesse esse tipo de coisa, o principal não era isso, como nas igrejas atuais. Ou seja, a melhor religião do mundo onde você reza fazendo churrasco. Exato. No final você acaba comendo um pouquinho da carne que sobrou, você come churrascão. A Lilian tem uma pergunta para você. Lilian, qual é essa pergunta aí? Manda ver. Lilian é uma aluna maravilhosa, viu? Oi, Lilian. Oi. A democracia em Atenas, ela era direta, né? E hoje em dia a gente é uma democracia representativa. Qual a diferença entre elas? Então, básica. A gente ainda tem algumas coisas de democracia direta aqui quando a gente faz plebiscito, por exemplo, né? Que em vez do Congresso votar, vem uma proposta diretamente para a massa da população e a gente vota. Mas o que acontece hoje é que todo o processo, ou quase todo o processo de discussão para você aprovar uma lei nova ou tomar decisões importantes, não é a população em si que está votando sobre isso, mas são os representantes dela, em geral, no Congresso, que foram eleitos previamente. Esse pessoal é que vai debater aquela proposta e votá-la. E, obviamente, isso cria pode criar uma série de distorções,
porque esses representantes, embora eles teoricamente representem a população como um todo, a visão, os interesses, enfim, tudo que eles têm é muito diverso no fundo da população em geral. E outra coisa importante, que não tem a ver exatamente com isso, mas é o fato de que a gente tem um Estado que necessariamente, não dá para escapar disso, é um Estado muito mais burocrático. Né? A gente tem muito funcionário público, juiz, enfim, que não é eleito, que está lá por uma questão supostamente de habilidade, de formação para exercer aquela função. Né? E muitas vezes eles não prestam conta diretamente à população sobre aquilo. Então essa é outra grande diferença, que não tem a ver com representativo, mas tem a ver com a burocratização de um Estado, de um país que é tão grande como o nosso. Né? Imaginar o tamanho do Brasil, o tamanho dos Estados Unidos em relação ao tamanho de Atenas não tem nem comparação. Duas perguntas aqui que os alunos estão fazendo. Primeira, qual curiosidade você acha mais interessante sobre Atenas, né? É um mundo muito diferente do nosso, por mais que tenha muita coisa parecida. E, em segundo lugar, em relação à escravidão, teria uma explicação da gente meio esquecer essas coisas que os gregos faziam? Tipo, a gente, quando pensa em Grécia, a gente pensa em filosofia, a gente pensa em teatro, a gente pensa em democracia, mas a gente esquece que a Atenas e a Grécia como um todo era baseada no trabalho escravo. Tem algum motivo da gente ter deixado esse lado cruel da Grécia Antiga de fora? Então, sobre a curiosidade, será que eu falo... Tem tanta coisa legal para falar de curiosidade, mil coisas, mas não sei se eu aproveito e já falo do ostracismo agora, que... Não, eu vou mostrar daqui a pouquinho, porque eu vou ter um vídeo para mostrar o ostracismo. Tem um vídeo. Legal. Eu não sei, acho que putz, dura que é tanta coisa que eu fico um pouquinho perdido, mas acho que vou voltar um pouquinho na questão da homossexualidade. De repente é interessante, assim, como isso era uma parte tão natural da cultura deles, e ao mesmo tempo tinha alguns tabus, quer dizer, não é que liberou geral e não sei o quê. Não, era uma coisa codificada, era quase uma coisa tipo dos cavaleiros medievais, assim, tal. Tinha toda uma relação que deveria ser mais delicada, que o homem mais velho, de meia idade, cortejando, seduzindo, sendo gentil, atencioso e ajudando até na educação do rapaz adolescente, que se torna, então, o amante dele. E tem uma coisa meio... claro, assim, tipo, o homem mais velho tem que ser a parte ativa e o rapaz mais novo tem que ser a parte passiva, e ele não pode... É nesse sentido mesmo que vocês estão pensando, viu? Então, aí que tá, não necessariamente, porque... Não, porque... Vocês já perguntaram de onde vem a expressão nas coxas? Olha aí. É um pouco por aí, porque o pessoal, eles achavam degradante quando era a relação entre dois homens que houvesse penetração. Então o sexo era entre homens, era idealmente, na idealização pelo menos, era intercrural, quer dizer, a fricção ali nas coxas. Tá? Então é tudo muito codificado, e os homens mais velhos escreviam poemas louvando a beleza dos rapazes mais jovens, tudo mais. Aparece isso em Platão, nos diálogos que tem o Sócrates como personagem. Tudo isso é outro mundo, é outra A história coisa. de Platão é muito legal, porque tem uma cena que tem tem um cara, me fugiu o nome, Alcibiades, que dá em cima do Sócrates, e o Sócrates é velho e feio, e o Sócrates não fica com Alcibiades. E é uma cena muito louca, tipo, o deus da democracia, o deus da filosofia, né, que é Sócrates, e o mundo real, é o maluco bonitão da cidade, ou, digamos, o Brad Pitt, inteligente, poderoso, dando em cima dele. E esse lado por que a gente não fala dessas coisas da escravidão? Por que você acha que a gente não fala? Então, acho que por um lado tem muito a ver com tem duas coisas. Primeiro, porque, voltando de novo, a situação grega, ela foi a regra quase no mundo até o final do século XIX, quase, né? Então, de novo, os Estados Unidos democrático tinha basicamente a mesma relação com a escravidão. O Brasil, que supostamente era uma monarquia parlamentar modelo na época de Dom Pedro II, também tinha isso. O voto feminino, ele passa a existir só no século XX,
né, em quase todo mundo, né? Então, por um lado, a historiografia mais antiga, o pessoal não estranhava nada, ou estranhava pouco em relação a isso. E também o fato de você idealizar, né? Você sempre idealiza os seus ancestrais, digamos, né? As suas inspirações, os grandes filósofos, os grandes poetas, os grandes políticos e generais. Você coloca esses caras num pedestal e aí você não consegue ver as falhas dele, ou você acha feio ressaltar as falhas dele. Acho que é um pouco deles, acho que é um pouco por aí também. A gente, não se esqueça, a gente imitava os gregos até pouco tempo atrás. Renascimento, Iluminismo, muitos prédios, eles são inspirações diretas dos gregos. Agora, vamos falar das coisas esquisitas da Grécia, da democracia grega. Tinha muita coisa da democracia grega, que é onde a gente vai falar do ostracismo, que a gente acha muito esquisita hoje. Por exemplo, você falou sobre os governantes, né? Se você fosse hoje um secretário, um juiz, ele é ou ele é eleito ou ele é concursado. E na Grécia tinha muito disso daqui, né? Vamos dar uma olhadinha? En la antigua Grecia, las funciones oficiales se asignaban al azar mediante un sorteo. Aunque no se necesitaba ninguna cualificación para convertirse en un policía de mercado, para ser un inspector de epidemias o un juez, era esencial una buena reputación. Eles tinham uma maquininha. Muito legal. Leónidas Linos, has sido elegido. Y aquí tenemos a Gregorios Panacos. Inventaron la máquina de adjudicar ranuras. Então, os gregos eles inventaram uma maquininha, eles valorizavam tanto o sorteio que eles tinham uma maquininha, então, tipo, você era, sabe, vigilância sanitária? Você, era eleito era sorteado para trabalhar na vigilância sanitária. Mesário, sei lá, né? O cara ser mesário hoje, não sei. Ser mesário, se trabalhar organizando as propostas, tipo uma função parecida com um vereador ou secretário da Câmara, para ser o cara que coordena a Assembleia, tipo, o cara que coordena a reunião, o Rodrigo Maia da vida, assim, o presidente da Assembleia, você era sorteado. Mas não faz sentido. Você vai ser sorteado para ser policial, inspetor da cidade. O que era isso dos gregos? Cara, eu acho que é um pouco de confiança na inteligência coletiva. Tudo bem. Pode ser todo mundo um bando de Zé Mané que não manja de nada, mas a hora que você faz, número 1, o negócio ser aleatório, e número 2, ser o tempo bem fixado, então é 1 ano e acabou, e você não vai ser reeleito, tá? A ideia é de que uma hora a coisa vai funcionar. E também tem um pouco assim, o fato de você estar sempre na Assembleia, de estar participando sempre, ouvindo os discursos e votando e vendo como a coisa tá caminhando na cidade, bem ou mal, essa participação direto acabava criando um certo hábito e um certo conhecimento sobre como a cidade funcionava, que ficava muito distribuído pela cidade toda, ou por boa parte da cidade. Então, raramente a pessoa ia chegar lá muito cru, sabe? A pessoa sempre ia ter alguma noção de como a cidade funcionava, porque ela estava vendo aquilo direto. E, sei lá, rolava. Essa confiança no povo é incrível, né? É meio doido. É meio doido. E lógico, de novo, tinha alguns cargos-chave que aí o pessoal fala, não, opa, esses aqui não. Então, o general, principalmente os generais das 10 tribos, né? Alguns dos tesoureiros, então, justamente para evitar certamente questão de corrupção com dinheiro. Os arquitetos navais, que eram os caras que construíam os navios da esquadra, que era a principal força militar de Atenas. E basicamente esses aí que realmente precisava de alguém que tivesse uma noção mais especializada. De navio, né? Mas de resto não. Então, olha que interessante, né? Como a gente tem o nome democracia, mas ele é muito diferente. Então, a prática de sorteio, a participação, hoje, muitos de nós, né? Vocês são mais novos, ainda não votam, mas muitos de nós a gente vota uma vez cada 4 anos, 2 anos, você esquece. Na Grécia, não, toda hora você tinha que fazer alguma coisa para a cidade. Toda hora você tinha que estar lá, ou você era juiz, ou você era, como diz, mesário. Então, toda hora você participava da política. Os gregos achavam legal participar da política?
Então, aparentemente sim. Aí que tá. No próprio caso de Atenas tem algumas mudanças ao longo do tempo, porque, obviamente, para o cara ter tempo de ficar, mesmo que seja um ano só, mas o cara ter tempo de ficar fazendo esse monte de coisa, acabava se envolvendo mais quem tinha um pouco mais de dinheiro, o cara podia deixar a casa dele na mão dos escravos ou da mulher e tal. Com o passar do tempo, vendo justamente isso, a Atenas passou a pagar um valorzinho módico para as pessoas, seja lutarem no exército, em especial na esquadra, remando nos navios, seja nos cargos públicos também. Justamente para que todo mundo tivesse a capacidade de participar disso sem bagunçar muito a vida. Mas era um valor baixo, não era muito longe de estar uma coisa grande salário de político que a gente vê hoje. Mas aparentemente o pessoal gostava da coisa. Era um pouco um entretenimento até para eles, eu acho. E duas perguntas. Uma pergunta legal. Eles faziam exercícios pelados? Sim. Por sim. quê? Não, exercício físico na Grécia é só pelado. Não tem outra maneira. Alguns textos mais antigos falam de gente que usava tanguinha, mas em geral era peladão e lambuzado com óleo de oliva, né? Era o cara de Tonga, né? Que veio todo usado. Sim, tipo isso. Agora a gente vai falar de uma coisa que é muito interessante, que é agora sim o ostracismo. Explica primeiro de onde vem essa palavra, né? O ostracismo vem disso daqui, né? O que é isso daqui? Isso são ostracá. Ostracá é o plural de pedaço de cerâmica. Esses aí até que estão bonitinhos, esses aí estão ajeitadinhos. Vou mostrar uns quebradinhos aqui, né? Tem uns mais mas em geral podia ser qualquer caco. Uma óstraca podia ser qualquer caco de cerâmica. Aqui fica melhor. Geralmente era desse jeito. Mais assim. Inclusive, agora eu consegui ler o nome. Aqui deixa eu pôr. Tem esse nome que está aqui em cima, Temistocles, que é justamente um político super famoso da época áurea de Atenas, o cara que liderou a luta contra os persas em Atenas, o Temístocles ou Temistocles. Então, o ostracismo é basicamente isso aqui. Todo ano, na Assembleia, vinha automaticamente a pergunta para o povão: pessoal, vamos ter um ostracismo esse ano? Sim ou não? Aí votar sim, vamos ter, beleza. Aí, num dia determinado, juntava, todos os cidadãos deveriam se juntar na Praça do Mercado, no Ágora, para pegar esses pedacinhos de cerâmica, escrever o nome de uma única pessoa, que eles achavam que deveria ser banida da cidade por um período de 10 anos. Então, a pessoa tinha que ficar fora de Atenas por um período de 10 anos, a única coisa que acontecia com ela. Não ia para prisão, não perdia bens, não fazia nada com a família, só o cara ficar fora de Atenas durante 10 anos. Tá, aí todo mundo escrevia. Se tivesse pelo menos 6 mil votos, de novo o quórum de 6 mil, tá? Aí contava os nomes, senão jogava tudo fora. Mas se chegou nos 6 mil votos, conta-se os nomes, tá? Qualquer nome, independente do número, não precisa ser uma maioria, pode ser só um único nome que teve mais votos, é o cara que vai sofrer o ostracismo, tá? Para que esse negócio? Em tese é para evitar ameaças à democracia, mas eu acho que eu pensando no nosso contexto atual, de repente fosse legal que tivesse um ostracismo em democracias modernas, porque é uma maneira de eliminar figuras polarizadoras, na verdade. Se tem alguém que todo mundo odeia no país e que as pessoas acham que é uma ameaça para aquele país, que causa muita rejeição, a gente pega e tira os direitos políticos por esse tempo e beleza. Manda passar. Manda afastar. Ou seja, era tipo uma coisa muito. Uma votação de amigos secretos. Imagina um amigo secreto, todo mundo põe. Só que ao invés de você puxar o nome, você põe. Aí eu não gosto de fulano, não gosto de fulano. Vamos brincar de lei grego aqui, ó. Você consegue ler esse daqui, ó? Esse aqui eu consigo ler. O Pericles. Esse aqui é o Péricles. Aqui. Kimon, filho de um outro cara famoso lá, que é o. Ai, meu Deus do céu. Que é esqueci, mas é o Simon. Aristides, né? Aristides, filho de Lisímaco, é isso mesmo, né? Olha só.
Era engraçado que você sempre falava, né? Quem você era, você, filho de quem, que vem da onde, né? Então, era fulano, filho de fulano, do demo tal. Do demo tal, da regiãozinha lá. Não tinha muito sobrenome, era para. Ainda não tinha essa moda. Não tinha. Jesus de Nazaré, né? Não era Jesus Cristo, né? Jesus que veio de Nazaré, Paulo de Tarso, Tales de Mileto, etc. E aí está chegando para o nosso fim da nossa aula. De novo, queria agradecer demais. A gente deu uma puta viagem sobre a democracia grega. E eu queria te perguntar assim. Os gregos, muitos filósofos gregos odiavam a democracia. Então a gente não fala disso na sala direito, mas quando a gente pensa em Platão, ele detestava a democracia. Por quê? Então, eu acho que a impressão que dá, assim, já tem alguns livros interessantes sobre isso. A impressão que dá tem muito a ver com elitismo, realmente, com o fato desses caras terem essa origem mais aristocrática. Mas, de fato, talvez tenha a ver com o tipo de discussão e com a maneira como, às vezes, os oradores se comportavam. Assim, o fato de que você não tinha uma verdade absoluta, em tese, nesses debates políticos, você poder debater tudo, e dependendo de como você argumentar, falar que isso aqui é preto, mas na verdade é branco e tal. Os filósofos eram caras que estavam em busca de uma verdade objetiva, de critérios objetivos para julgar a realidade, dizer o que é real, o que não é. Então, a hora que eles olhavam para um debate desse tipo, eles tinham uma coisa meio instintiva de falar, não dá para você colocar tudo em discussão assim. Mas eu acho que, infelizmente, grande parte dessa aversão tem a ver com o elitismo mesmo. Ou seja, os filósofos... Platão, né, ele achava que quem tinha que governar a cidade eram os filósofos, Os né? filósofos. Na cidade, ele era filósofo, né? Que surpresa! Então, tipo, olha, os filósofos têm que governar a cidade, mas eu sou um deles. E aí eu queria finalizar o seguinte, o que a gente pode, se a gente pudesse, assim, se um grego chegasse hoje aqui, que conselho será que ele daria para a nossa democracia? Porque a nossa democracia está em crise. E a gente viu na aula passada uma aula sobre a crise da democracia. A nossa próxima aula vai ser sobre a democracia moderna, como a democracia ressurge no século XVIII e XIX. Mas o que o grego falaria? Imagina se a gente pudesse pegar um Péricles da vida, ou alguém, não o Simon, que era aristocrata, mas pegasse alguém do Partido Popular, alguém que defendia a democracia, chegasse, visse Bolsonaro, Rodrigo Maia, Congresso, juiz, o que ele ia falar? Cara, qualquer coisa que eu falar aqui vai ser um chute monumental, mas assim, talvez a principal coisa que eu sinto na democracia ateniense, assim, é não ter medo de questionar as coisas, eu acho. Tipo, tudo bem, tá ruim. Tem coisas que parecem que a gente não pode mexer, que é uma coisa sagrada e aquilo tá engessado. Não, a gente pode repensar as coisas, a gente pode achar saídas diferentes, não precisa ficar tão preso ao passado quanto a gente tá hoje, talvez. Mas não sei se seria isso mesmo que um cara decidiria. Mas olhando como as coisas mudaram muito rapidamente, eu acho que seria esse um caminho. Então, Reinaldo, por fim, queria que você mandasse uma mensagem assim para os alunos, por um motivo muito simples. Nós estamos, além de um momento de uma grande déficit de democracia, o Reinaldo escreve na Folha de São Paulo, gente. E as colunas do Reinaldo, que eu sou leitor, né, assíduo, ele comenta muito da questão do coronga, nosso Covid desse ano, que foi uma tristeza da gente ver como que a ciência tomou um samba, né, Reinaldo? Tomou um vareio, levou um vareio. Então, assim, a gente, na verdade, quem defende, né, ciência, a gente olhou e falou, pera, não entendi, a gente nem em quarentena conseguiu fazer direito porque as pessoas não acreditaram na ciência. E que mensagem que você dá para os alunos para valorizar, acreditar nisso, e assim, o trabalho que você faz, mesmo um monte de divulgador de ciência faz, né? Que mensagem que você dá para eles?
sobre a valorização do conhecimento da ciência? Cara, é difícil porque realmente a situação tá desanimadora, mas a gente não pode desanimar. Eu acho que assim, a gente precisa voltar a tentar pensar a sociedade em bases de uma discussão racional. É importante que cada um, é lógico que é importante, é bom todo mundo ter a sua crença, a sua fé, as suas convicções políticas, mas se a gente não botar a cabeça no lugar para pensar no que os fatos dizem, no como o mundo realmente funciona, e pensar isso de maneira racional e não com base em raiva, com base em pensamento tribal, só enxergar o nosso lado, mas tentar enxergar o lado de todo mundo, se a gente não der esse passo atrás e usar a cabeça, a gente vai afundar cada vez mais. E parece que é o que está acontecendo nos últimos tempos, infelizmente. Mas então vamos usar a cabeça, vamos usar a razão, vamos pensar com base em fatos, porque os fatos a gente não pode escolher, os fatos estão aí, né? Se você está escolhendo só os fatos que te agradam, é uma desonestidade que afeta todo o resto da sua vida e a sua vida em sociedade. Então eu acho que é por aí. Reinaldo, de novo, muito obrigado. O pessoal aqui, uma coisa que eu sempre enfatizo são alunos. A gente não consegue atingir todo mundo, é muito difícil. Eu tenho que ficar mandando mensagem, acorda, vem para aula, mas quem está aqui são alunos muito bons, que gostaram muito. Mandem um alô aí no chat, puxem o saco do Reinaldo, por favor, abram o áudio aí, falem com o Reinaldo. Nós nos encontraremos, como fala, nós, com você com seus conteúdos, porque mais cedo ou mais tarde eu vou falar de Hebreus, eu vou dar uma aula de Hebreus para uma outra sala de surgimento da Bíblia, e você vai estar lá sendo a referência principal. E acredite, e assim, vocês acreditem no trabalho, né, de divulgadores da ciência e de cientistas, jornalistas científicos, e o Reinaldo, acredite nesse potencial desses alunos, porque existe muita coisa ruim que tá por aí, mas existe aqui pessoas comuns, pessoas que não nasceram de berço de ouro, mas são pessoas curiosas, pessoas que estão lutando para aprender, para não ficar repetindo QAnon e fake news, e eles precisam de você. E o seu trabalho com certeza, um diferencial no nosso mundo, entendeu? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado também. Semana que vem teremos aula com português.